Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao mês Ansiedade Zero. Se você tem ansiedade, tem aquela angústia, agitação, perda de foco, fica para lá e para cá, não sabe como resolver os problemas, você encontrou o seu lugar certo para entender aquilo que está acontecendo com você e o melhor de tudo, descobrir uma forma fácil, simples e prática de manejar a ansiedade e se livrar dela de uma vez por todas, tá bom? Então eu quero começar já te dando uma excelente notícia, que é o e-book que está disponível gratuitamente para você fazer o download em algum lugar dessa página. Eu não sei se está em cima, se está embaixo, mas você acha aqui. E aí você vai fazer o download, você vai ter um material de uma altíssima qualidade que vai explicar com mais detalhes também sobre a ansiedade, como funciona, quais as condições que acontecem, né, que geram ansiedade, e 7 passos incríveis e simples que você vai fazer para botar em prática e ter o resultado de melhora da ansiedade na hora. A premissa básica desse mês de ansiedade, de tudo que a gente vai tratar aqui, é que seja uma coisa muito simples de fazer e que tenha resultado imediato. Então você vai perceber que tudo que a gente vai falar aqui vai ser muito simples. E outra coisa muito importante é que eu pego muitos clientes que eles vêm para mim com ansiedade, mas só falaram para ele assim, um profissional que fez o diagnóstico, então viu que não tem alguma outra doença associada, você fala assim, você tem isso e vai resolver. Então as pessoas chegam até mim sem saber por que estão sentindo aquilo, ou se os sintomas que elas apresentam, se são normais ou não, e então isso acaba prejudicando mais esse ciclo de ansiedade. Então todas essas dúvidas que você tem, que ninguém nunca te explicou, você vai ter a possibilidade de resolver, de descobrir todas elas aqui, tá joia? Então no começo do ano, em fevereiro, a Organização Mundial da Saúde fez uma divulgação de dados, mundiais da ansiedade e da depressão, e ela demonstrou um dado alarmante para o nosso país. 9,3% dos brasileiros sofrem de transtorno de ansiedade. Isso quer dizer mais de 18 milhões de pessoas no nosso país, isso com dados colhidos ainda em 2015. Então, esses dados ainda devem ter aumentado ainda mais de 2015 para agora, para 2017, e isso é um dado alarmante, que a gente precisa se preocupar, e é bom que você entenda se você sofre de ansiedade, para você ver que você não está sozinho, mas que também não precisa se desesperar. Você pode encontrar sim pessoas que te ajudam, profissionais que vão te ajudar a dar passos a resolver essas questões que te geram esse quadro, tá bom? No mundo inteiro são mais de 264 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. Isso a gente está falando só de ansiedade, sem entrar também no quadro de depressão, que também está bem importante pelo mundo. Então, o que acontece numa crise de ansiedade? A ansiedade é aquele estado de angústia, de agitação, de a pessoa fica se sentindo muito insegura, ela não sabe se as decisões que ela tomou foram adequadas ou não, nem se ela vai tomar as decisões adequadas, as decisões mais acertadas no futuro. A pessoa se sente muito sozinha, isolada, ela se sente como se ela não tivesse alguém para ajudá-la. Alguns sintomas físicos que acontecem durante a crise de ansiedade é sentir o coração batendo muito forte, então a pessoa sente o coração mais acelerado, as extremidades ficam frias, os pés e as mãos ficam geladas, muitas vezes suando, pode dar dor de cabeça, muitas vezes pode dar uma dor assim na nuca também, um cansaço físico muito grande. Esses sintomas gerais são relacionados à ansiedade. Outra coisa que acontece muito comum também é a pessoa não conseguir manter um foco em uma determinada atividade. Então ela tá fazendo algum trabalho que ela tem que fazer e aí ela pensa numa coisa, pensa na outra coisa e vai para cima e vai para um lado e ela não consegue se focar. Então ela sente que ela não está produzindo o suficiente aquilo que ela gostaria, simplesmente pelo fato de que ela não consegue estar centrada no trabalho dela. E é muito engraçado porque eu já sofri de ansiedade também. Então, durante muito tempo da minha vida, eu tive esse quadro, episódios recorrentes de ansiedade.
E ansiedade é curioso que ela é mais prevalente em mulheres do que em homens, mas acomete homens também. Então eu passei muitos anos da minha vida sofrendo com ansiedade. Então eu tinha aquela sensação de que eu não ia dar conta de fazer tudo o que eu tinha para fazer. Então era aquela assim, eu não vou dar conta, tenho atividade demais, não tenho tempo para isso. Eu ficava insatisfeita com as coisas e achava que precisava ter outras situações fora de mim para que eu pudesse me sentir melhor. Então eu sofria de muita enxaqueca também, adoecia muito, estava sempre doente, porque a ansiedade ela causa um desgaste muito grande, né, no nosso corpo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e isso predispõe ainda mais a gente a ficar doente, porque o sistema imunológico não dá conta dessa demanda inteira. Então eu sofria muito disso também. E depois de um tempo, esse desgaste para mim pela ansiedade foi tão grande que eu também entrei em depressão. Então tive uma crise de depressão e por conta dessa crise, até então eu tentava me virar sozinha, né? Tentava resolver sozinha, achava que era uma coisa minha, que eu tinha que dar conta e tal. E quando veio a depressão, eu procurei tratamento psicológico, procurei tratamento médico e aí fui descobrindo também pessoas para me ajudar, fui descobrindo novas formas de tratamento e eu comecei a estudar muito ansiedade, comecei a estudar muito depressão e eu queria entender como aquilo funcionava. Então, eu fui passando por esse processo de ir estudando e aplicando em mim e também tendo pessoas que me ajudavam nesse caminho, para que eu pudesse ter passos mais eficientes nessa caminhada para resolver a ansiedade. E uma das coisas que eu percebi é que se eu conseguisse entender quando a ansiedade estava desencadeando aquele início do quadro de ansiedade mais agudo, se eu conseguisse perceber isso, eu conseguiria me livrar da ansiedade mais rápido. Então, fui voltando mais para mim para conseguir pegar esse momento em que a ansiedade está chegando. E isso foi causando efeitos cada vez mais rápidos, até que eu fui entendendo também como prevenir a ansiedade. O que eu podia fazer para me cuidar e ter realmente uma vida com uma qualidade muito melhor, sem aquela angústia, sem aquela preocupação excessiva, sem aquele ficar desesperado por saber como é que vai ser o dia seguinte, ou pensando como é que foi no dia anterior que eu não deveria ter feito, ou deveria ter feito tal coisa. Então isso foi me ajudando muito. E aí, quando eu consegui melhorar, quando eu resolvi todas essas questões, né, que eu fui conseguindo manejar a ansiedade, eu comecei a viver da forma como eu queria. Então, comecei a realizar os meus sonhos, comecei a buscar realmente a vida que eu desejava ter com a qualidade que eu sabia que eu merecia de viver. E aí, nesse meio tempo, eu fui para a Austrália, morei na Austrália, que era um sonho que eu tinha desde criança, de ter essa experiência de morar fora, de dominar mais o inglês, inclusive também para eu poder ter acesso melhor ainda a conteúdos que vêm de fora, né, que às vezes demoram um pouco para chegar no Brasil, mas que eu pudesse explorar isso antes também para a minha profissão. E lá na Austrália eu fiz o curso de coaching, saúde e bem-estar, e aí comecei a atuar também. Eu sou formada em fisioterapia, sou fisioterapeuta tem 10 anos, e já dentro da fisioterapia eu sempre gostei muito dessa questão da qualidade de vida dos meus pacientes, né? E como coach, voltei para o Brasil e a ênfase do meu trabalho, eu trabalho com qualidade de vida e a ênfase é em ansiedade e depressão também. Então voltar para a ansiedade e poder levar essas técnicas que eu fui descobrindo ao longo do caminho, estudando algumas, eu fui criando, para que mais e mais pessoas tenham acesso a isso de uma forma muito simples e muito eficaz. E é isso que você vai ter aqui nesse mês Ansiedade Zero. Formas simples, formas eficazes de você entender o que acontece e poder manejar isso de uma forma mais eficaz, tá bom? Então é importante que você deixe aí nos comentários as suas dúvidas, as coisas que você quer saber sobre a ansiedade, para que eu possa responder essas dúvidas ao longo dessas 4 semanas que a gente tem junto, tá bom? Então é muito importante a sua participação para que seja um vídeo, seja um mês voltado exatamente para aquilo que você está buscando. E eu vou te passar agora 2 dicas que você vai fazer nesse momento, quando você terminar aqui, que você já vai perceber como isso vai te ajudar muito a lidar com a ansiedade de uma maneira mais eficaz. Então, a primeira dica é o seguinte:
Quando você começar a perceber que você está com ansiedade, porque o que que acontece? Só fazendo um adendo. Muitas pessoas, elas percebem que estão com ansiedade e aí isso desencadeia uma ansiedade pela ansiedade. Então o que que acontece? A pessoa percebe que está ansiosa e ela começa, eu não posso ficar ansiosa, o que está acontecendo? Eu tenho que ficar calma. E isso vai gerando mais ansiedade. Você já sentiu isso? Já viu como é engraçado? A gente está ansioso por estar ansioso. É meio estranho, né? Às vezes isso acontece muito. Então, a gente vai caminhar no sentido contrário disso agora. O que é que você vai fazer para seguir essa primeira dica? Quando você perceber que você está com ansiedade, você vai olhar para você e perceber os sintomas que você está sentindo. Então, você vai parar e você vai olhar, ok, estou com meu coração batendo forte, estou com o coração aqui acelerado, uma dor no peito, estou com a minha respiração ofegante, estou com dor de cabeça, estou sentindo fraqueza. Enfim, você vai se olhar e entender aquilo que está acontecendo. E você vai começar a perceber que toda vez que você tem ansiedade, o quadro é muito parecido. Então a respiração fica mais profunda. Então você já vai começar a perceber que aquilo é o comum para você, né? Cada um pode ter tipo de reações um pouquinho diferentes. Um pode perceber mais o coração acelerado, outro pode perceber mais o cansaço, outro pode perceber mais a dor de cabeça, a enxaqueca. Então você vai perceber qual é o seu comum, qual é o seu normal para a ansiedade, para esse quadro que você tem. E ao invés de você querer se livrar dele logo, você adentra naquele quadro, você percebe aquilo que está acontecendo e ao invés de simplesmente tentar, nossa, preciso ficar calmo, que a gente sabe que isso não acontece, quem já sofreu de ansiedade, quem sofre de ansiedade, sabe que isso não dá resultado, o que você vai fazer agora vai ser se aceitar daquela forma. Então você vai olhar para você e falar, ok, estou com meu coração acelerado, estou sentindo dor de cabeça, estou ansioso, estou ansiosa, estou com medo. Isso é normal, tudo bem, eu tenho o direito de me sentir dessa forma. Então você vai começar a aceitar aquilo que você está vivendo. Então, nada de querer jogar essa ansiedade para fora, porque isso é um caminho muito difícil de dar certo. Comece a aceitar, a entender e vai conversando com você como você conversaria com uma criança. Então, pergunta para você o que está acontecendo. Ok, né? Então, Carol, o que você está sentindo? O que você tem? Você pode, né, se quiser se abraçar, se compreender mesmo. Então, começa a perguntar para você da onde vem essa ansiedade, o que foi que desencadeou, e é muito incrível. Você vai perceber que conforme você vai se perguntando isso, o seu corpo ele vai te dando essas respostas. Sua memória vai te fazer entender, sua cabeça vai te fazer entender aos poucos aquilo que desencadeou aquela crise específica que você vai ter. E isso é como se fosse um diagnóstico do que está acontecendo. Nos próximos vídeos eu vou te falar, eu vou te ensinar como tratar isso, como resolver. Mas você vai perceber que só pelo fato de você entender aquilo que está acontecendo com você, você já vai ter uma melhora incrível desse quadro de agitação, aquele quadro mais agudo de agitação. Então isso vai te ajudar demais a resolver essa crise de ansiedade. Então você já tem essas duas dicas para você colocar em prática durante toda essa semana e você vai deixar nos seus comentários aqui como que você se sentiu, o que você viu de resultado sobre isso. E também não esquece de deixar também as suas dúvidas, aquilo que você quer saber sobre isso. E eu quero te pedir se esse vídeo, né, já te ajudou, já te fez esclarecer algumas coisas e que você sabe também que que os próximos vídeos ainda vão te ajudar muito mais. Eu quero te pedir para que você compartilhe, escreva aqui embaixo, deixe no comentário o nome dos seus amigos que você sabe que podem tirar proveito desse vídeo. Tanto pessoas que sofrem de ansiedade, quanto pessoas que convivem com outras que sofrem ansiedade. Porque mesmo que às vezes a gente não tenha ansiedade, mas se a gente sabe como lidar com ela, quando a gente tem alguém próximo que sofre de ansiedade, então a gente vai conseguir ajudar essa pessoa de uma forma melhor. Então muitas vezes a gente pensa, eu não tenho, mas eu consigo também ajudar pessoas que tenham. E como a gente já viu no começo do vídeo, é um número muito alarmante, né? 9,3% ou até mais de pessoas, de brasileiros que estão sofrendo de ansiedade. Então é isso. Mais uma vez, não se esqueça, né? Baixe aí o e-book
eu sofro de ansiedade, não sei o que fazer. Pega lá ele, começa a dar uma olhada, olha o material e já aproveita, coloca em prática tudo isso que você está aprendendo aqui, que você vai ver como os resultados são incríveis e que você vai ter uma qualidade de vida muito melhor ao final dessas 4 semanas. Não espere outro dia para começar, comece agora, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida, tá joia? Então é isso, a gente se vê nos comentários, eu vou responder, vou estar sempre aqui compartilhando com você novas informações, respondendo suas dúvidas e a gente se vê nos comentários e nos próximos vídeos. Tchau, tchau!